Olá, pessoal! A nossa aula de atualidade do dia de hoje vai falar a respeito da decisão do governo brasileiro de incluir a vacinação contra a dengue no Plano Nacional de Imunizações. E se você não sabe, o Brasil tem um dos mais bem-sucedidos e amplos programas de imunização de todo o mundo. Então vem para cá, acompanha comigo a aula de hoje. A aula de hoje, aula de atualidades. Vamos falar a respeito da vacinação contra a dengue. Primeira tarefa, então, é a gente lembrar o que é a dengue. A dengue é uma doença transmitida por um vírus pelo mesmo Aedes aegypti, que transmite outras doenças, dentre elas, por exemplo, a chikungunya. A dengue se transformou num grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo a partir da década de 1990, quando então a gente vai ter a disseminação dessa doença praticamente por todas as regiões do Brasil. A gente sabe que a dengue, além de todos os efeitos maléficos, que ela causa no indivíduo, ela tem também um grande impacto dentro do mercado de trabalho e o impacto nas finanças públicas. E a pergunta é por quê? Primeiro, porque quando a pessoa é contaminada, os sintomas podem se arrastar por mais de uma semana. E aí eu tenho uma parcela da classe trabalhadora que ficará inabilitada ou inabilitada parcialmente para exercer atividade laboral. E isso tem um impacto, claro, no nível de produtividade dessas pessoas, das empresas e da economia como um todo. Mas o que a gente não discute às vezes é que isso tem um impacto nas finanças públicas. Todas as pessoas que se tornam adoentadas e têm que recorrer ao sistema público de saúde, muitas delas carecendo inclusive de internação, têm um custo muito significativo a respeito não só da medicação, mas dos cuidados médicos, de enfermeiros, de técnico de enfermagem, pessoal de administração, alimentação, limpeza e higiene dos hospitais e também de postos de saúde para receber todas essas pessoas. Claro que todos nós sabemos que o melhor mecanismo é a prevenção. E a prevenção, ela está basicamente em três grandes partes. Primeiro, acabar com a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Para isso, a gente precisa diminuir ou eliminar as áreas de criadouro, que é basicamente as áreas de água parada. Embora a gente tenha uma experiência muito bem sucedida no município de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá, eles inocularam em machos um vírus alterado que tira a fertilidade da fêmea. O resultado é que ela não consegue colocar os ovos e, portanto, ela não consegue se reproduzir. E com isso, o número de pessoas infectadas desabou dentro do município. Essa, sem dúvida, é uma outra alternativa bem bacana. Uma outra que a gente utiliza é exatamente você aplicar repelente. O problema é que o repelente tem um custo alto, sobretudo para as famílias de baixa renda, e ele tem que ser reaplicado de tempos em tempos. Então é algo que às vezes não é muito prático e às vezes as pessoas não lembram. Uma outra agora, que é bem bacana, é o surgimento de uma vacina, a Qdenga, que foi aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2023. E agora o Brasil vai iniciar, primeiro, por adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, uma campanha massiva de vacinação. A Qdenga, ela foi aprovada para crianças de 4 anos de idade até pessoas de 60 anos de idade, embora a Organização Mundial da Saúde diga que, considerando as particularidades de cada região, talvez ela possa ser aplicada a um grupo de menor idade e de maior idade do que aquele que está dentro da sua indicação. Isso porque os malefícios trazidos pela dengue superam e muito eventuais efeitos colaterais de pequena magnitude que eu possa ter em determinados grupos específicos.
Então, a boa notícia é que o Brasil vai começar a vacinar todos os anos, em massa, primeiro o grupo de pré-adolescente e adolescente. E a pergunta é, por que esse grupo, né? Porque esse grupo é, depois dos idosos, aquele que sofre a maior parte das consequências da dengue. E como os idosos com mais de 60 anos ainda não há uma previsão de utilização em larga escala da vacina, porque ela é recomendada, como dissemos, até 60 anos, o Ministério da Saúde, então, toma a decisão de vacinar primeiro pré-adolescentes e adolescentes. Lembrando também que o Instituto Butantan de São Paulo já está desenvolvendo uma vacina totalmente nacional, que deve ser submetida ao aval da Anvisa ainda em 2024. Aí sim, com uma dose única, a gente poderá vacinar em massa, quiçá toda a população brasileira. Como eu havia dito para você, o Programa Nacional de Imunização é o mais amplo e o mais bem-sucedido programa em todo o mundo. Ele é referência na Organização Mundial da Saúde de saúde preventiva. Legal? Então vem para cá, acompanha comigo. Então, o que é a dengue, né? A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que ocorre, sobretudo, em áreas tropicais e subtropicais. Pessoas infectadas pela segunda vez têm um risco significativamente maior de desenvolver a doença grave. E essa doença grave é o que as pessoas, em geral, chamam de dengue hemorrágica. Essa dengue hemorrágica, exatamente porque ela promove hemorragia, desidratação, você pode perder até 20% dos fluidos e isso pode levar a óbito. E, portanto, claro, é uma doença que tem que ser combatida. Legal? Voltando para cá. Os sintomas são de febre alta, erupção cutânea, dor muscular e articular e, em casos graves, hemorragia intensa e choque hemorrágico, que é quando uma pessoa perde mais de 20% do sangue ou do fluido corporal, o que pode, claro, ser fatal. Internação e tratamento. Muitos casos graves necessitam de hospitalização e receber a hidratação intravenosa e cuidados intensivos. A gente ainda não tem uma medicação específica para dengue. Na verdade, o que a gente faz é tratar os sintomas e reidratar. Mas muitas vezes, sobretudo em idosos e também em crianças e adolescentes, isso não é suficiente. E, por vezes, a internação é necessária e, às vezes, a pessoa vai a óbito. Voltando. A perda de produtividade, pacientes com dengue frequentemente precisam se ausentar do trabalho ou da escola por semanas. Há um custo para o sistema de saúde, onde o tratamento dos casos de dengue, especialmente os mais graves, tem alto custo para o sistema de saúde. A mortalidade. Em casos severos, a dengue pode ser fatal, especialmente se não for tratada adequadamente. E aqui, a incidência de casos prováveis de dengue no nosso ano de 2024. Observe lá que grande parte dos casos com maior incidência vem acontecendo no Acre, no Paraná, Goiás e Distrito Federal, Minas Gerais é o caso mais emblemático e também o estado do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Ele é menos incidente nos estados do Nordeste e parte do norte do país. E aqui, a incidência, por exemplo, no Distrito Federal foi de 2.337 casos a cada 100 mil habitantes. Bom, como é que se faz a prevenção, pessoal? Primeiro, e claro, pelo controle do mosquito, né? A principal forma de prevenção é controlar a população de mosquito Aedes aegypti, eliminando os locais de água parada onde ele se reproduz. A segunda alternativa é o uso de repelente. Utilizar repelente, rede mosquiteira
para poder evitar as picadas. E por fim, e agora a grande novidade, a vacina. A vacina Qdenga, do laboratório japonês Takeda, teve seu registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março de 2023. E a boa notícia é que em dezembro daquele ano, o Ministério da Saúde já havia anunciado a incorporação dessa vacina ao calendário nacional de vacinação do Programa Nacional de Imunização. Serão vacinadas inicialmente crianças e adolescentes de 10 e 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, atrás apenas dos idosos. A bula da Qdenga indica o imunizante para pessoas com idade de 4 até 60 anos. A vacina da dengue passou por teste, claro, né, pessoal? O Qdenga demonstrou uma eficácia contra a dengue tipo 1 de 69%, contra a dengue tipo 2 de 95% e contra a dengue tipo 3, que é menos comum, de 48%. Já a eficácia contra a dengue tipo 4 não pôde ser avaliada devido ao número insuficiente de casos causados por sorotipo durante o período de estudo. Então, também houve eficácia contra a hospitalização, com a proteção total de 84,1% de soro positivo e de 79,3% de soro negativo. Aqui é importante, e às vezes os alunos perguntam, né? Ora, mas se eu tomei a vacina, por que eu peguei gripe? Se eu tomei a vacina, por que eu peguei Covid? Se eu tomei a vacina, por que eu peguei a dengue? Porque nenhuma vacina, em nenhum lugar do mundo, tem cobertura de 100%. O que a vacina faz é dar um grau de proteção considerado aceitável. Qualquer número acima de 40%, 45% é considerado aceitável. A cobertura da vacina da dengue tem números muito maiores do que isso para a imensa maioria das variantes. Mas uma outra vantagem é que quando você está vacinado, a chance de você desenvolver casos mais graves da doença é muito diminuído. E isso ajuda também a que a pessoa se restabeleça mais rapidamente, diminuindo o custo do sistema hospitalar. Voltando para cá. Vacina brasileira. O maior produtor de vacinas e soros da América Latina e principal produtor de imunobiológico do Brasil, o Instituto Butantan, está em fase final do desenvolvimento da nova vacina contra a dengue, totalmente nacional. Assim como a Qdenga, o imunizante do Butantan é tetravalente e, portanto, protege contra os 4 subtipos do vírus, mas com um diferencial. Será administrado em dose única contra as 2 doses necessárias da Qdenga. A previsão é que o Instituto entre com pedido de registro da Anvisa ainda em 2024. Então, talvez 2025 a gente possa ter uma campanha de vacinação massiva para grande parte da população brasileira. Vamos ver como é que o assunto caiu em prova, né? Em 2024, a FGV perguntou assim: desde os anos 2000, o interior do Brasil ultrapassou o litoral na incidência de dengue. A região costeira, que vai de Santos, em São Paulo, a Belém, no Pará, apresentava tipicamente maior proporção de casos de dengue em comparação com a sua população. Entretanto, recentemente, o oeste do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, o interior de Minas Gerais, parte do Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul viram a transmissão da doença aumentar e muitas de suas cidades foram obrigadas a decretar emergência. A respeito dos fatores relacionados ao aumento e à interiorização de casos de dengue no Brasil, analise as afirmativas a seguir. Número 1. A maior frequência de períodos com temperatura acima da média, inclusive com ondas de calor,
no período invernal em todo o território, tem reforçado o padrão sazonal da doença. Na verdade, a doença ela acontece mais nos períodos do verão, onde eu tenho temperaturas elevadas e aonde o índice pluviométrico, a quantidade de chuva é maior, aumentando as áreas possíveis para a deposição de ovos por parte das fêmeas, e não no período invernal. Portanto, alternativa incorreta. 2. A expansão urbana desvinculada de melhoria de serviço sanitário tem propiciado a formação de ilhas de calor e, portanto, uma alta incidência de dengue. Alternativa verdadeira. Ilha de calor é o aumento da temperatura média local. 3. O desmatamento do cerrado, convertido em pasto, por exemplo, tem contribuído para aumentar a temperatura média e o número de casos de doença no interior do Brasil. Verdadeiro. O avanço da fronteira agropecuária sobre a área do cerrado destrói o cerrado para a produção agropecuária, aumenta, portanto, as áreas de contato da população humana com o habitat desse inseto. Resultado, aumenta o número de casos. Portanto, 2 e 3 estão verdadeiras, 2 e 3 verdadeiras, gabarito nossa letra D. Vejamos a próxima questão. O ano aqui é 2024 e a questão é a seguinte. A respeito da saúde no Brasil, julgue o item. O surto de dengue que acometeu o Brasil fez o governo desenvolver vacina e fornecê-lo de forma unificada para a população urbana do país. De fato, nós vimos lá que o laboratório Butantan desenvolveu a vacina, embora ela não esteja ainda aprovada, nem submetida à aprovação na Anvisa. E, portanto, ainda não há o fornecimento dessa vacina de forma unificada, ou seja, por todo o país, para todas as faixas etárias, para a população urbana. A alternativa, portanto, claramente incorreta. Legal? Vamos conferir o gabarito? Primeira questão D, segunda questão e com isso nós podemos encerrar essa nossa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos.